Depois de criar seu gráfico, você pode personalizá-lo para mostrar elementos de gráfico adicionais, como títulos e rótulos de dados, ou para torná-lo exatamente do jeito que você quer. Estamos personalizando o gráfico de pizza que criamos no vídeo anterior. Para alterar o título, clique nele e digite o texto desejado. Ao selecionar um título ou texto de rótulo, você obtém um menu sensível ao contexto que permite alterar a formatação, como fonte, tamanho da fonte e cor da fonte. Se não houver um título de gráfico, eu vou lhe mostrar como adicionar um a seguir. Para adicionar elementos no seu gráfico, como um título e rótulos de dados, selecione o gráfico. Os botões Elementos do gráfico, Estilos de gráfico e Filtros de gráfico aparecem ao lado do gráfico. Clique no botão Elementos do gráfico e marque ou desmarque os elementos que você desejar adicionar ou remover, tais como o título do gráfico. Tipos de gráficos diferentes têm elementos, estilos e filtros distintos. Para adicionar rótulos de dados, marque Rótulos de dados. Eles têm uma ótima aparência, mas quero que os rótulos incluam vendas, como um valor em dólar ou uma porcentagem do total. Para fazer isso, clique na seta ao lado de Rótulos de dados. Posso apontar para cada opção e ver uma visualização. Não quero nenhuma delas. Sendo assim, clico em Mais opções. O painel de tarefas Formatar rótulos de dados aparece. Um painel de tarefas oferece-lhe mais opções para personalizar elementos. Eu marco porcentagem e os rótulos de dados contêm agora o que eu quero. Estamos quase terminando, mas o aspecto geral do gráfico não é exatamente o que eu quero. Sendo assim, clico no botão Estilos de gráfico. Ao apontar para uma opção, você vê uma visualização da aparência dela. Acho que esta está boa. Então, clico nela. E nós temos o nosso gráfico de pizza terminado. Agora, estamos personalizando o gráfico de barras criado no vídeo anterior. Selecione o gráfico. Clique no botão Elementos do gráfico. O gráfico de barras tem mais elementos do que o gráfico de pizza. Marco Tabela de dados e ela é adicionada ao gráfico. Para alterar a série de dados do gráfico, clique com o botão direito do mouse no gráfico. Clique em Selecionar dados no menu de atalho. Selecione um intervalo de dados do gráfico e clique em OK. Agora que vi os dados traçados, acho que um gráfico de colunas funcionaria melhor, mas eu não tenho que apagar esse gráfico e criar um novo a partir do zero. Em vez disso, clico com o botão direito do mouse no gráfico. Clico em Alterar Tipo de gráfico em Colunas. Parece bom. Então, clico em OK. E agora temos um gráfico que apresenta os dados muito bem. Por último, estamos personalizando o gráfico de linhas que criamos no vídeo anterior. Eu preencho o título. Eu também quero adicionar um título para o eixo vertical do gráfico, os números, para que possam saber o que eles representam. Clico no botão Elementos do gráfico. Aponto para Títulos dos eixos. Clico na seta ao lado dele. Marque Vertical Principal e digite polegadas na caixa de texto do título. Rótulos de dados tornariam o gráfico mais fácil de se compreender plenamente. Clico novamente no botão Elementos do gráfico. Se marquei rótulos de dados, os valores seriam colocados acima dos marcadores, o que é um pouco confuso.
Quando eu clico na seta ao lado dos rótulos de dados, recebo opções de onde colocá-los. Recebo uma visualização quando eu aponto para uma opção. A da direita parece ser boa, por isso, clico nela. Para filtrar os dados em um gráfico, clique no botão Filtros de gráfico. Desmarque os itens que você não deseja exibir e clique em Aplicar. Você marca os itens e clica em Aplicar para exibi-los. Você pode clicar 2 vezes em um gráfico ou praticamente em qualquer elemento de um gráfico para obter ainda mais opções de personalização. Estou adicionando um toque final ao gráfico. Clico 2 vezes nele, expando Preenchimento no painel de tarefas e seleciono Preenchimento de gradiente. Finalmente, torno o gráfico um pouco maior e finalizamos o nosso gráfico. A seguir, criar um gráfico de combinação.